O Jet veio de trás, passou o Webb, parecia uma final. A hit era impressionante o tanto de piloto que estava. Até na hit do Sexton não tinha tanto piloto. Você pode argumentar, ele ganhou tal, andou muito bem, mas não era a mesma profundidade de hit que foi a hit 2. Ok, mas o cara andou demais naquela hit, isso é fato. Então, assim, o Webb, para mim que eu acompanho ele de perto, sou fã do cara, vejo em detalhes as provas, né, até para poder fazer os vídeos para vocês. Você percebe, você já deve ter visto o vídeo dele falando na largada, besteira para o Tomac, falando para o Roczen, para os caras. E ele já comentou que ele veio de esporte bastão e bola nos Estados Unidos, né? Tipo beisebol, enfim, esse esporte assim, futebol americano, onde que é normal, muito que eles chamam de trash talk, né? Ficar falando besteira, você vai errar. Tipo futebol, ficam provocando, não erra essa, hein? Isso é ruim, ih, já perdeu. Tô chutando aqui, coisa do sentido. Então, para ele sempre foi menor, sempre foi assim, né? Sempre como a banda tocou. E lembrando que ele é um cara baixinho, ele é um cara menor. Imagine o tanto que esse cara foi pegado no pé, né? Bullying, como chamam hoje, né? Geração mimimi. Então, o que você faz numa situação dessa? Ou você cresce e entra no jogo, ou você abafa. E ele cresceu. Então ele usa isso a favor. As palavras dele que eu estou repetindo para vocês, que eu já ouvi em entrevistas dele. Então para ele sempre foi normal, isso não é algo que ele inventou. E ele é muito forte mentalmente. Teve uma passagem de um vídeo que mostrou ele na arquibancada falando Cooper Webb e tal, 2 times champ, 2 vezes campeão americano. E daí mostra ele na arquibancada, ele quieto, assim, super sério, com aquela cara de bulldog dele nas pros, falando. Daí mostra a câmera na hora que fala isso, daí ele fala para ele, né? You ain't shit. Tipo, você não é merda nenhuma. Ele gosta de se pôr nessa situação de pressão. Ele gosta de quando as pessoas não contam com ele lá na ponta. Ele gosta de não ser respeitado os 2 títulos que ele tem. Pensa, ele tem o mesmo número de títulos do Chad Reed. E a gente põe o Chad Reed lá em cima. E ele tem a mesma quantidade de títulos, entendeu? E ninguém conta ele na pré-temporada, põe ele naquele lugar, especialmente no ano passado, né? Quando não foi tão bem. Então, por que eu tô dando essa volta? Porque para mim, nesse vídeo aqui, ó, tem mais coisa do que simplesmente um erro. Olha lá, pei. Então ele pulou, esse vídeo não mostra o início, infelizmente, mas ele pulou 3 pela primeira vez na sequência, olha lá, e acertou o Webb, o Jet, mais uma vez. Pum, mandou lá dentro da curva e acertou. Cara, se ele tá 2 palmos para frente, o resultado desse tombo seria outro, né? Ele teria derrubado o Jet. Olha lá. Depois da prova, ele falou que pediu desculpa, que errou, né, pro Jet, mas eu tenho minhas dúvidas até que ponto isso aqui não foi proposital, tipo, nem que eu caia. Porque ele sabe que ele não tem a velocidade para andar com o Jet, especialmente no início de prova. Então ele precisa mexer com o Jet, ele precisa tirar ele da zona de conforto. Vários pilotos já deram entrevista, pô, toda vez que eu via o cara na pista, eu ia lá e derrubava. Né? Então isso o Tedesco falando de quem que era, o Ivan Tedesco falando do Mike Alessi. Falou, cara, o primeiro ano dele, toda a oportunidade que eu tinha ia lá e batia nele. Toda a oportunidade ele batia, para justamente abafar o cara. E para mim, mais uma vez, essa é só minha opinião sentada no sofá aqui de casa. Ele fez isso de propósito. Não foi simplesmente um erro. Entendeu? Ele falou, nem que eu caia. Eu vou derrubar esse cara também. Ele não vai vir me passar e vai ficar por isso. Deu no que deu, tal, né? Jogou o jogo depois, ele é muito inteligente. Falou, foi um erro, tal, mas para mim, isso que aconteceu. Tem muito mais do que só o que a gente vê nas provas, especialmente na geração do Stuart Carmichael, do Chad Reed. Só para vocês terem uma ideia, se você era mídia e falava com o Chad, você já não ia fazer entrevista com o Carmichael e o Stuart. Ele já não dava entrevista. Então, esse era o nível de competitividade aí do pessoal. Quer ver? Ó, tem mais um aqui, ó, legal. Para mim, outro cara que andou muito bem. Não, esse aqui, ó. Perdão, pulei. Falei do Anderson, cara, muita coisa para falar, acabei me perdendo na ordem. Olha só, cara, esse aqui, ó, já nos treinos. Lembra que não vale nada. É só o treino. Looks like watch, he hit some braking bumps right there. Olha ali. Looks like he was trying to shift Quem down. I don't know if he just bateu, missed the turma? rear brake because he wasn't really Anderson going in there that Jet, hard, or maybe cara. he brake because he Os was kind bichos of se acertaram. Deixa eu tirar o som aqui, senão vão derrubar esse vídeo. Olha só o que acontece aqui, pessoal. Treino de largada não vale nada. Pode ver o Jet de pezão ali e tal, mas eles treinam a largada, simulam uma largada. Obviamente não entra com a mesma intensidade na curva. Olha aqui atrás, como o Aaron Plessinger número 7, tá freando,
Sensor está bem para trás, então você simula o pulo. Você vê que vai dar para largar na ponta, força a largada. Mas se não, não força. Então olha aqui, ó. O Anderson bateu atrás do Jet. Até aí, beleza. Incidente, o Jet caiu também em cima. Tudo certo. O Anderson não foi tão devagar assim. Lembrando que era uma largada comprida, né, pessoal? Mas olha só, cara. Ele levanta e acha ruim. Isso me chamou a atenção demais. Falei, caramba, o cara bate. Olha ali, ó. E reclama. Vai lá reclamar. Então, fiquei pensando, né? Você tá errado. Você bate, derruba o cara. Em vez de você pedir desculpa, você fala, não, pô, mas foi você que freou demais. Enfim, e mais uma vez a treta dos dois, lembrando que eles grudaram no capacete do outro lá e tal. Vocês já viram isso aqui também. Então começou aqui. Na prova em si, foi muito bom o resultado do Jet, obviamente. Ele venceu, porém, um cara que andou muito bem esse ano e não vem andando, quem que é? O Anderson, certo? Então, olha lá, a gente vê o resultado do Anderson. Cadê ele aqui? 6º lugar. Mas, cara, ele deu a vida para passar o Tomac. E veio e foi embora. Passou o Tomac, passou o Barcia, passou o Aaron Plesser, veio lá de trás. Tanto que a volta dele, ó, ficou 1 segundo fora. Porém, ele veio bem. Ficou 25 segundos atrás. Ficou bem longe do Jet, na verdade. Mas ele tá brigando com os caras que ele brigava. Com o Eli Tomac, com quem ele disputou o campeonato e tal. Então, ele deu tudo de si para passar. O Jet, ele realmente não está na melhor das fases, mas foi interessante esse episódio, tá? Agora, quem que a gente tem que falar que me surpreendeu demais nessa etapa, e ele sempre mexe com o nosso coração, que é o Ken Roczen, com o tornadão amarelo, né? Tá aqui o bichão, ó. Virou volta boa, 1,75, ficou 14 segundos atrás, vindo de 11º, se eu não me engano, e ele, pela primeira vez, eu achei... Cara, achei demais essa aqui, porque não é característico dele. Cadê o vídeo? Ele é um cara que espera a ultrapassagem vir, só faz ultrapassagens limpas, né? Olha só, cara. Aqui o Carmack tá falando que para fazer ultrapassagem tem que ser mais agressivo. E olha só, por fora, cara. Que ultrapassagem sensacional. Sem espaço, ó. Então veja que ele já decide na curva, joga por fora, deu mão na canaleta, encaixou melhor, jogou por fora do Cooper e mergulhou. Repare que o Cooper tenta apertar ele. Justin Cooper, né, pessoal? E fez a ultrapassagem. Então, sensacional. Quero ver se aparece aqui de novo. Não. Ele andou demais, cara. Ele veio de 11º. Olha lá, esse momento aqui da prova estava 7 segundos. Obviamente, ele não teve velocidade para ir buscar o Webb, mas, cara, se ele tivesse um pouquinho mais, quem sabe? É porque o Webb foi ao mão e manteve o Jet próximo o tempo todo. Então, vai que o Jet tá mais uma errada, né? Ele até chegou a diminuir de 4 para 3 segundos no final, mas realmente, enfim, Suzucão acelerou bonito. E até o Roczen comentou, pessoal, que ele tem as deficiências físicas dele, mais de 11 cirurgias, você já sabe, estão cansados de ouvir isso. Ele toma remédio para quem teve câncer, para conseguir melhorar a parte imunológica dele e tudo mais. E lembre-se que ele tinha aquele altos e baixos, né? Mais que o Tomac até. E às vezes eu fico pensando, né, se esse é realmente o melhor, né, que ele consegue nos dar, porque ele comentou em Daytona que deveria ser uma etapa que ele anda bem, anda muito bem no motocross, muito bom no canaleta, muito técnico, e não foi tão bem. Ele falou que forçou muito a parte física durante a semana, ele de moto, e ele sentiu no dia da prova, ele precisa estar descansado no dia da corrida. Aí fica a pergunta, né? Será que um cara que tem acesso a todo o centro de treinamento da Red Bull, as melhores estruturas, todo o dinheiro do mundo para contratar os melhores médicos, os melhores personagens, tudo, ele não tem uma estrutura para acompanhar ele, para medir lactato, medir VO2? Até comentei isso na live de segunda. O Antônio Rodrigues, por exemplo, tinha um aparelho que ele dormia, ficava 24 horas no braço aqui, se fosse uma pulseira aqui, sei lá como é que chama. E falava para ele se ele tinha que descansar mais naquele dia, se ele podia forçar, como tinha sido o sono, ou seja, dava dados para ele. Um cara desse tem que ter isso. Já vi, inclusive, ele usando em um dos vídeos de treino. Só que ele é muito louco, né? Cada hora é uma história. Antes era o Aldon Baker, o treinador dele, saiu metendo pau, não sei o quê, no treinador mais bem sucedido da história, que não funcionava, e ok, podia não funcionar para ele. Daí ele foi treinar com o cunhado dele, o Savage, Blake Savage, já não tá mais.
Aí ele foi treinar com um tal de Parker, que treinava outros pilotos também, já não tá mais. Ele faz o treino dele. Então, às vezes eu me questiono. Questiono ele, a atitude dele. Será que essa foi a melhor atitude? Será que ele não consegue montar uma equipe multidisciplinar para acompanhar ele? Fala, cara, você está forçando muito. Porque ele falou que ele vai fazendo, de repente ele sente. Não é que ele vai sentindo que ele acordou de manhã, já não estava tão legal, tal. Pelo menos é o que ele fala, né? Então, talvez esse seja o melhor do Ken Roczen. A gente sabe que ele pode ganhar a qualquer momento, pode ir lá e destruir. Como ele fez nessa prova, ele andou muito, muito. Sai de 11º, numa pista ruim de passar. Vocês assistiram a prova, quase não tem onde passar. Ir lá e recuperar até terceiro, cara, sinceramente, o Tornadão Amarelo deu aula, tá? E uma curiosidade que eu contei na segunda também é que a St. Jude's, que é uma instituição filantrópica lá nos Estados Unidos, que o Dandy é embaixador, fez uma ação com ele e foi cadastrar os nomes lá e tal, inclusive me cadastrei. Quem fosse o sorteado ia ganhar a moto que ele correu. Olha só que irado. Já imaginou ganhar um Tornadão Amarelo? Dá até para fazer uma açãozinha dessa, né? Ou pendurar na parede também, sei lá. Né? Mas enfim, fiquei na vontade lá. Não ganhei, pessoal, só para constar. E obviamente a gente tem que falar, para mim, de quem levou um show foi o Eli Tomac, porque mais uma vez, cara, durante anos a gente fala isso aqui, ele vê o Barcia na frente, ele não vai para frente. É impressionante, cara. Ele veio vindo, veio recuperando, até o cara que é mais fã dele, que é o meu amigo Lucas Moraes, um abraço pro bicho aí, ficou puto no nosso grupo lá, falou, assim não dá, cara, tem que aposentar mesmo, porque ele veio vindo, na hora que ele chegou próximo do Barcia, ele não consegue passar. Ele é um cara que não faz ultrapassagens agressivas, ele espera a ultrapassagem vir e realmente ele não veio. Ele veio no final, mas aí já tinha perdido todo momento de ir para frente e tal, tanto que o Anderson veio, passou ele e tal. E fica claro que ele se frustra. Né? O Barcia está andando melhor, mas, cara, pelo amor de Deus, era para o Tomac ter aproveitado esse momento de Daytona, da hit e ido para frente. E mais uma vez, ele não conseguiu passar o Barcia. Então, para mim, o Tomac levou um show, tanto ficou em 7º lugar, né? Não conseguiu nem pegar o companheiro de equipe dele, o Cooper, que já está no primeiro ano. E parabéns pro Barcia, que foi excelente a performance dele, vindo de lesão, da série de moto ruim, que não consegue andar, tudo mais, conseguiu segurar o Tomac, cara, acabou com a prova dele, tá?